Olha, Fabiola, não tem desculpa. Eu acho que não importa de que religião e não importa qual é o grau de espiritualidade. Você não pode fazer com uma criança o que o Dalai Lama fez. Isso é uma coisa absolutamente abominável. É verdade que acontece também em outras religiões, mas isso não justifica que o Dalai Lama tenha feito isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas estão fazendo confusão, Fabiana, é o seguinte: o Dalai Lama não é chefe do budismo, não é papa do budismo. O budismo não tem papa, não tem chefe. Então você vai dizer, bom, quem é o Dalai Lama? O Dalai Lama é um chefe do budismo local da região do Tibete. Ocorre que, em algumas regiões da Ásia, onde o budismo se expandiu, ele começa na China e depois ele se expande, ele adquiriu algumas características locais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o chamado budismo tântrico, que envolve relações sexuais. Ele veio da Índia e depois foi para o Tibete e lá é praticado. Então, na medida que o budismo se misturou com as práticas locais, ele adquiriu certas formas que no Ocidente não são muito conhecidas. Uma delas é essa. Agora, é bom lembrar que o Dalai Lama é mundialmente conhecido por dois motivos. Primeiro, pela quantidade de livros enormes que ele publicou. E segundo, porque ele é fruto da Guerra Fria. Como assim? Quando a China invadiu o Tibete, ele fugiu para a Índia, onde ele está até hoje, num chamado governo provisório, com o apoio, logicamente, dos Estados Unidos e da mídia ocidental. O filme O Pequeno Buda o popularizou muito, depois teve um outro filme que eu não me lembro agora, fala da sua infância, e ele ficou mundialmente conhecido. Mas isso não quer dizer em nenhum momento que ele representa a religião budista. Ele representa o budismo misturado com a tradição folclórica do Tibete, que todos conhecem. Você acha que tem que ter algum tipo de punição a ele? Porque alguns estão defendendo isso, falando, poxa, esse episódio, ele pode ser caracterizado como um ato de pedofilia. Pode ser caracterizado dessa maneira e deve haver alguma punição? E outra coisa, ele é Prêmio Nobel da Paz. É possível retirar esse prêmio dele? Seria o caso disso na sua análise, Heródoto? Olha, na minha opinião, eu acho que ele tem que responder como qualquer outro cidadão. Não é o fato dele ostentar a liderança de uma pequena parcela dos budistas, pequena, eu não faço parte dela. A minha parcela, você sabe, é do budismo que veio do Japão. Mas eu acho que ele tem que responder perante a lei, sim. Qualquer cidadão tem que responder perante a lei. Por que não o próprio Dalai Lama? Eu não sei se ele continua. Ele está na Índia, com certeza. Né? Com certeza ele está na Índia. Esse fato certamente aconteceu na Índia, porque não pode voltar para o Tibete. Haja vista que ele diz que tem um governo provisório no Tibete, ou seja, o Dalai Lama era chefe de Estado. Assim como o Papa é chefe do Estado Vaticano, ele era chefe lá do Tibete. Quando os chineses invadiram, ele fugiu. Fugiu para a Índia e montou lá um governo no exílio, apoiado, logicamente, pelas potências ocidentais e principalmente pelos Estados Unidos. Então, ele deveria ser, sim, levado aos tribunais, talvez na própria Índia, né, e responder como qualquer outro cidadão por crime de pedofilia. Isso é inaceitável. E perder o título de Nobel da Paz? Aí eu acho que teríamos que olhar lá para o pessoal lá da Suécia, né, que outorga o prêmio, se ele deve ou não manter. Não sei dizer a respeito disso. Agora, olhando pelo lado da justiça, ele tem que responder como qualquer um cidadão. E um detalhe, viu, Fabiana, que o pessoal entende. Pode casar no budismo? Pode. O mestre que me educou na escola Soto Zen, ele era casado. Ele veio como missionário para o Brasil e eu conheci a esposa dele. O seu seguidor, que é o professor Ricardo Mário Gonçalves, tem vários livros publicados e tem uma importância enorme no budismo do Brasil, foi casado 2 vezes e eu conheci as 2 esposas dele. Mas o budismo não prega o não casamento? Não. É uma decisão do homem ou da mulher, ou do monge ou da monja, de casar ou não casar. É uma decisão pessoal. Isso não faz a pessoa pior ou melhor dentro da religião budista. Ela não tem a hierarquia que tem as outras religiões conhecidas aqui no Ocidente. A única hierarquia que tem no budismo é: você está mais próximo ou você está mais longe da iluminação.
É isso. Bom, ó, para quem quiser saber mais sobre budismo, procure os livros aí de Heródoto Barbeiro, que são sempre muito didáticos e ótimos para a gente entender, além os do jornalismo e de história, né, que tem muita coisa. Ó, muito obrigada, professor Heródoto. É sempre uma honra conversar com Namastê, você. namastê. Namastê, até. Um beijo, Heródoto. Uma honra, obrigado.